Imagine o mármore frio do Palácio Palatino, outrora o símbolo da ordem e da dignidade romana, transformado em um palco de pesadelos onde a linha entre o sagrado e o profano foi não apenas cruzada, mas completamente incinerada. No centro desse caos, um homem de olhar vazio e coroa de louros observava o medo nos olhos da aristocracia. Ele não queria apenas o seu ouro, as suas terras ou a sua lealdade. Ele queria a sua alma, a sua dignidade e o que eles tinham de mais íntimo. Quando falamos de Calígula, o nome evoca imagens de loucura, mas a verdade por trás de sua liberdade é muito mais calculista e aterrorizante do que a simples demência. O que Gaius Julius Caesar, Augustus Germanicus, fazia com as esposas dos senadores de Roma não era apenas um ato de luxúria descontrolada, era uma arma de destruição política, um ritual de submissão que transformou o coração do império em um bordel de luxo onde ninguém estava seguro. Para entender o peso do que acontecia naquelas noites de banquete, precisamos mergulhar na escuridão de uma mente que se acreditava um Deus vivo. E para um Deus, as leis dos homens e até as leis da decência são meras sugestões destinadas a serem esmagadas sob sandálias de ouro. A ascensão de Calígula começou com uma esperança quase messiânica, mas o que se seguiu foi uma descida acelerada aos abismos da depravação. O Império Romano estava acostumado com a severidade de Tibério, mas nada os preparou para o exibicionismo perverso de seu sucessor. Calígula entendeu rapidamente que a maior forma de poder não era matar um inimigo, mas humilhá-lo diante de seus pares, tirando-lhe a honra da sua linhagem. O cenário mais comum para esses horrores eram os banquetes imperiais. Imagine a cena. Os homens mais poderosos do mundo, senadores que controlavam legiões e províncias, sentados à mesa do imperador, forçados a sorrir enquanto o terror subia pela garganta. No meio da refeição, Calígula costumava se levantar e caminhar entre os divãs, escolhendo com o dedo, como quem escolhe uma fruta, a esposa de um dos presentes. Diante do marido estático e dos convidados em silêncio absoluto, ele a levava para um aposento privado adjacente ao salão. O silêncio que ficava no salão era preenchido apenas pelo som das taças de vinho tremendo nas mãos dos senadores. Após um tempo que parecia uma eternidade, Calígula retornava com a mulher. O golpe final de crueldade não era o ato em si, mas o que vinha depois. Ele se reclinava novamente em seu divã, e com uma frieza clínica, começava a descrever em voz alta para todos os convidados, incluindo o marido, as qualidades e defeitos da mulher na intimidade. Ele narrava detalhes que deveriam ser sagrados ao leito nupcial, expondo a nudez da alma e do corpo daquelas nobres diante da corte. Era um estupro da honra familiar, uma mensagem clara. Eu sou o dono de suas vidas e do que vocês mais prezam. Se um senador ousasse protestar, a morte não seria apenas sua, mas de toda a sua árvore genealógica. A liberdade de Calígula era a prisão de Roma, mas a depravação não parava nos banquetes privados. Em um dos episódios mais bizarros e documentados pelos cronistas da época, Calígula decidiu que o Palácio Imperial não era apenas uma residência, mas deveria gerar lucro através do pecado. Ele estabeleceu um lupanar, um bordel oficial, dentro das paredes sagradas do Palatino. No entanto, as mulheres que ali serviam não eram escravas comuns ou prostitutas de rua. Ele forçou as matronas da alta nobreza e os jovens filhos das famílias senatoriais a se tornarem trabalhadores desse estabelecimento. Ele enviava mensageiros pelo fórum e pelas ruas de Roma, convidando o povo e os mercadores a virem ao palácio para desfrutar da companhia das esposas dos homens mais poderosos da cidade.
Calígula agia como o cafetão do império, cobrando taxas e até emprestando dinheiro a juros para que os cidadãos pudessem participar dessa humilhação coletiva. O objetivo era financeiro? Talvez em parte. Mas o verdadeiro lucro era ver o pilar da família romana, a matrona, ser reduzida a uma mercadoria sob o seu comando. Essa obsessão com a quebra de tabus sexuais atingiu seu ápice com suas próprias irmãs. A relação de Calígula com Drusila, Agripina e Júlia Lívila transcendia qualquer compreensão da época. Ao tratar suas irmãs como esposas e forçá-las a participar de orgias diante de seus convidados, ele estava atacando a própria fundação da moralidade romana. Para Calígula, não existia incesto porque um Deus não tem sangue comum. Ele tem sangue divino, e a divindade só pode se misturar consigo mesma. Quando ele forçava as esposas dos senadores a observar suas interações com as irmãs, ele estava nivelando toda a sociedade ao seu próprio caos. Não havia mais nobreza, não havia mais castidade, não havia mais respeito. Só havia a vontade de Gaius. As histórias que sobreviveram aos séculos falam de noivas que foram retiradas de seus próprios casamentos no momento em que os votos eram trocados. Calígula aparecia, interrompia a cerimônia e levava a noiva para sua cama antes mesmo que o marido pudesse tocá-la. Dias depois, ele a devolvia, muitas vezes enviando junto um documento oficial de divórcio que o marido era obrigado a assinar, ou pior, ordenando que o marido nunca mais a tocasse sob pena de morte. Ele brincava com os sentimentos mais profundos da natureza humana, o amor, o ciúme e a posse, para provar que esses sentimentos eram fraquezas das quais ele estava imune. O impacto visual e psicológico desse comportamento era uma estratégia de terror. Roma era uma sociedade baseada no status e na aparência. Um senador cuja esposa havia sido exibida e comentada publicamente pelo imperador perdia sua auctoritas, seu peso moral. Ele se tornava uma sombra, um homem que não conseguia proteger nem a própria casa, quanto menos dirigir os destinos de um império. Calígula sabia que um homem sem honra é um homem que não consegue liderar uma revolta, ou pelo menos era isso que ele pensava. O que ele não calculou foi que, ao esticar a corda da humilhação ao limite, ele estava transformando o medo em um desespero suicida. Cada noite no palácio era uma roleta russa de perversidade. As crônicas sugerem que ele usava roupas femininas, sedas transparentes e joias exóticas para confundir e desestabilizar quem o olhasse. Ele exigia ser adorado não apenas como Júpiter, mas às vezes como Vênus, forçando os maridos das mulheres que ele possuía a tratá-lo como uma deusa. Essa fluidez entre o masculino e o feminino, entre o carrasco e a sedutora, criava um ambiente de desorientação total. Os senadores não sabiam se deviam temê-lo como um tirano ou desprezá-lo como um louco, e nessa dúvida, ele reinava absoluto. A verdade é que a liberdade de Calígula era um grito de solidão e onipotência. Ele foi criado em um ambiente de morte, vendo sua família ser exterminada por intrigas palacianas sob o olhar de Tibério, na ilha de Capri. Ali, ele aprendeu que o sexo e o poder são moedas da mesma face, usadas para comprar silêncio ou vender dor. Ao chegar ao trono, ele simplesmente amplificou as lições que recebeu. Se o mundo era um lugar cruel onde ele quase foi morto, ele agora seria o arquiteto de uma crueldade ainda maior. As esposas dos senadores eram apenas peões em um jogo de xadrez onde o tabuleiro era feito de carne e sangue. Mas como termina uma história baseada em tal nível de abuso? O fim de Calígula não veio de uma invasão bárbara ou de uma crise econômica, mas do mesmo lugar de onde vinham seus prazeres, o palácio. Cassius Chaerea, um oficial da guarda pretoriana que o próprio Calígula costumava insultar com nomes afeminados e piadas sexuais diante da corte, foi quem desferiu o primeiro golpe.
A honra ferida, o elemento que o imperador achou que tinha extinguido em Roma, foi exatamente o que o destruiu. No final, as sombras que ele criou no palácio o engoliram. Suas práticas, que ele acreditava serem sinais de sua divindade, foram usadas por historiadores posteriores para pintar o retrato de um monstro, garantindo que sua memória fosse tão maldita quanto os atos que ele praticava entre quatro paredes. Hoje, quando olhamos para as ruínas do Palatino, é difícil não sentir um calafrio ao imaginar os gritos abafados e as risadas maníacas que ecoavam naquelas salas. A história de Calígula e das esposas dos senadores nos lembra que o poder absoluto, quando encontra uma mente sem limites morais, transforma a liberdade em uma arma de destruição em massa. Ele não queria apenas possuir corpos, ele queria destruir a ideia de que algo era sagrado. Mas Roma, com todo o seu sangue e mármore, sobreviveu a Calígula, deixando-nos a lição de que o brilho do ouro e o prazer do palácio têm um preço que, eventualmente, o destino vem cobrar com juros. Se você chegou até aqui, você sentiu o peso do que era viver sob a sombra de um homem que se achava acima de tudo e de todos. Mas a pergunta que fica é: até onde um ser humano pode ir quando lhe é dito que nada é proibido? Calígula testou esse limite e pagou com a vida, mas as cicatrizes que ele deixou na alma de Roma nunca cicatrizaram totalmente. O que você faria se estivesse sentado naquele banquete vendo sua vida ser desmantelada por um capricho imperial? Deixe sua opinião nos comentários, pois a história não é feita apenas de fatos, mas da nossa reação à brutalidade do passado. Se este mergulho nas sombras do Império Romano mexeu com você, inscreva-se e ative as notificações. Ainda há muitos segredos enterrados sob as cinzas de Roma que o mundo prefere esquecer, mas que nós estamos apenas começando a revelar. Até a próxima sombra.